Então, exercício 2, ele pede para provar que os vetores V1, V2 e VR de Rn são LD se e só se podemos escrever um deles como combinação linear dos demais. Então, lembrando lá do início do vídeo que nós definimos que R vetores do Rn são Li quando nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então, esse exercício é exatamente o contrário. Quando eles são LD, isso vai acontecer, é que nós podemos escrever um deles como combinação linear dos demais. Então, é uma condição se só se. Então, vamos começar pela ida. Se V1 até VR são LD, então um deles é combinação linear dos demais. Então, é o que nós vamos fazer agora. Se V1 até VR são LD, significa, implica, que a combinação linear nula, alfa 2, V2 mais alfa R, VR, igual ao vetor nulo, admite uma solução com pelo menos um escalar não nulo, diferente de zero. Ok? Vamos supor que seja o alfa 1 diferente de zero. Tá? Então, se pelo menos um escalar é diferente de zero, vamos supor que seja alfa 1. Pode ser qualquer um deles, mas vamos supor que seja alfa 1. Então, podemos fazer o seguinte, vamos isolar alfa 1, V1 no lado esquerdo e vamos passar alfa 2, V2 mais etc. alfa R, VR para o lado direito da equação. Então, vai ficar alfa 1, V1 igual a menos alfa 2, V2 menos etc. menos alfa R, VR. Bom, mas como alfa 1 é diferente de zero, que é o que a gente está supondo, então eu posso dividir tudo por alfa 1. Então, V1 vai ser menos alfa 2 sobre alfa 1, V2, menos, etc., menos alfa R sobre alfa 1, VR. E, portanto, V1 é combinação linear dos demais vetores, V2 até VR. E com isso, nós provamos a ida. Bom, a volta diz o seguinte, se um deles é combinação linear dos demais, então eles são LD. Então, de fato, vamos supor, se um deles é combinação linear dos demais, vamos supor que esse seja o vetor V1. V1 é a combinação linear dos demais, ou seja, eu posso escrever V1 como sendo alfa 2, V2, mais alfa 3, V3, mais etc. até alfa R, VR. Tá? Onde alfa 2, alfa 3, etc. Alfa R são números reais, são escalares. Ok. Bom, daqui, aonde eu quero chegar? Eu quero provar que os vetores V1, V2 até VR são LD. Ok, então, vamos olhar aqui para essa igualdade. V1 é a combinação linear dos demais. Vamos reescrever essa identidade aqui da seguinte forma. Vamos passar todo o lado direito para o lado esquerdo da equação. Portanto, vai ficar com sinal negativo. Então, V1 menos alfa 2, V2, menos alfa 3, V3, menos etc., menos alfa R, VR, igual a vetor nulo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma combinação linear nula
em que, notem bem, um dos escalares, pelo menos um, é diferente de zero, é igual a 1. Ele é diferente de zero. Eu nada posso afirmar sobre α2, sobre α3, sobre αr, nada. Mas eu posso garantir que o coeficiente de V1 é 1 e, portanto, nós temos uma combinação linear nula com pelo menos um escalar diferente de zero. Então, isto é, temos uma combinação linear nula, com pelo menos um coeficiente um escalar diferente de zero, que é o coeficiente de V1. Logo, os vetores V1, V2 até VR são LD. E aqui termina nosso exercício. Bom, um outro exemplo sobre vetores linearmente dependentes é o seguinte. Ele pede para usar o exercício anterior para mostrar que o V e W de R2 são LD. O exercício anterior diz que se eu tenho 3 vetores de R2, eles vão ser LD se só se um deles for combinação linear dos demais. Mas, note bem, é preciso ter muito cuidado com essa afirmação, porque isso não quer dizer que qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dos demais. E esse exemplo aqui, nós vamos mostrar exatamente isso. Então, veja bem, nós temos esses 3 vetores, U, 1, 2, V, 3, 4 e W, 4, 8. Só olhando para cá, olhando para o vetor U e o vetor W, você nota que W é 4 vezes U. Então note que W é exatamente 4 vezes o vetor 1, 2, que é 4U. Tá? Então, sendo assim, podemos escrever W como combinação linear de U e V. Da seguinte forma. W é 4 vezes U, que a gente já tem aqui em cima, mas como eu tenho um outro vetor, basta colocar, então, 0 vezes V. Então, 0 vezes V é o vetor nulo, somado com 4U dá o vetor 4U, que a gente já viu que é igual a W. Tá? Logo, pelo critério do exercício anterior, U, V e W são vetores LD, linearmente dependentes. Mas V não é combinação linear dos demais vetores, que são U e W. De fato, vamos tentar escrever o vetor V como combinação linear de U e W. Ok, vamos fazer a conta. Então, V é 3, 4, igual a α1, o vetor U, 1, 2, mais α2, o vetor V, W, 4, 8. Então, isso aqui vai me dar o sistema α1 mais 4, α2, primeira coordenada, igual a 3, e 2 α1 mais 8 α2 igual a 4. Bom, esse sistema é equivalente ao seguinte sistema. Eu posso multiplicar toda a primeira equação por menos 2. Então, menos 2 α1, menos 8 α2 igual a menos 6. E aqui embaixo, eu repito,
2α1 mais 8α2 igual a 4. E aí, vamos somar tudo e vamos ver quanto dá. Então, aqui dá 0, mais aqui também dá 0, igual a menos 6 mais 4, que dá menos 2. Então, 0 igual a menos 2, né? Então, isso é impossível. Impossível. Implica que V não é combinação linear dos demais vetores, que no caso aqui seria U e W.